Eu não disse que voltava logo para o nosso segundo momento de ciências hoje? Voltei rapidinho. E aí, preparados? Vamos viajar pelo mundo dos animais. Tem tanta coisa interessante nessa aula. E aí, estão gostando? Deixe nos comentários se estão gostando. Deixe as suas dúvidas e marque a sua presença, tá? Tô esperando. E aí, vamos viajar pelo mundo dos animais? Nossa aula hoje, Ciências, quarto ano B, 11 de setembro de 2020, tia Mônica Elizabeth. Nós vamos trabalhar as páginas 146 a 153 e nosso tema hoje é Nutrição dos animais. A nutrição animal é definida pelo conjunto de processos em que um organismo vivo digere ou assimila os nutrientes contidos nos alimentos, usando-os para seu crescimento, reposição ou reparação dos tecidos corporais e também para elaboração de produtos, exemplo, produção de leite pela vaca. Os animais podem ser classificados de acordo com o tipo de alimento que ingerem, em herbívoros, carnívoros, onívoros e detritívoros. Herbívoros. Os animais herbívoros são aqueles que se alimentam apenas de vegetais, sendo que alguns deles comem toda a planta. Já outros preferem alguma parte, como fruto, raízes ou as folhas. Por exemplo, dentro da classificação dos herbívoros, ainda existe outra classificação. Os animais que comem apenas frutos são chamados de frugívoros. E os que se alimentam somente de sementes são denominados granívoros. Alguns dos animais herbívoros são boi, borboleta, elefante, girafa e outros. Dentro de uma cadeia alimentar, eles são considerados os consumidores primários, os que primeiro se alimentam, pois se alimentam dos produtores, daqueles que produzem o seu alimento. Os carnívoros são aqueles que apenas se alimentam de outros animais. Esta relação ecológica é denominada de predação. E quando o animal se alimenta de outro da mesma espécie, ocorre uma situação de canibalismo. Dentre os animais carnívoros estão o leão, tigre, onça, serpente e louva-a-Deus. Os onívoros. Os animais onívoros são aqueles que se alimentam de tudo, desde os vegetais a outros animais. Além de nós, seres humanos, os outros animais carnívoros são, os animais onívoros são porco, lobo, guará, entre outros, Vamos lá. Os detritívoros são os que se alimentam de matéria orgânica degradada ou organismos mortos, independente de tempo do óbito. Dentro do grupo de animais classificados como detritívoros estão as árvores, mamíferos, peixes e insetos. Os animais detritívoros não usufruem de grande carisma entre as pessoas, devido aos hábitos alimentares que apresentam, desde sempre associado a doenças, sujeira, carniça, fato este que não necessariamente é verdadeiro. Independente de preconceitos, esta classe de animais desempenha um papel importantíssimo dentro de uma forma
cíclica, modo pela qual as cadeias alimentares funcionam. Digestão dos ruminantes. A digestão dos ruminantes ocorre por um mecanismo particular, diferenciado dos demais animais. Os ruminantes se alimentam basicamente de vegetais, que são as folhagens, portanto são considerados herbívoros, consumidores de primeira ordem. Ao longo do aparelho digestivo, coexistem bactérias e protozoários que processam a digestão química da celulose. O polissacarídeo, responsável pela estruturação da parede celulósica das células vegetais, conferindo maior aproveitamento energético aos ruminantes. Os órgãos envolvidos nesse processo digestivo realizam a digestão mecânica, proporcionando a fragmentação dos alimentos ingeridos, inicialmente por meio da mastigação efetivada da cavidade bucal, apresentando dentição heterodonte. Em seguida, o alimento é conduzido até o rumen ou pança por intermédio do esôfago. Quer dizer, eles ficam mastigando, os ruminantes, eles mastigam, depois ele bota para fora, mastiga e engole de novo. Então, é isso que eles fazem. Após o processamento do alimento no rumen, o bolo alimentar formado é transportado até o próximo compartimento denominado por retículo ou barrete, o qual se comunica com outra cavidade, o amasso ou folhoso, e deste em direção ao abmasso ou coagulador. Portanto, toda a extensão do aparelho digestório desses animais é formada por um conjunto contendo 4 cavidades, assim caracterizada: rumen, retículo, amasso, abomasso, e o funcionamento subdividido em 2 etapas. A primeira etapa, o alimento é mastigado e enviado para o rumen e o retículo. Na segunda, o bolo alimentar regurgitado, quer dizer, bota para fora, retorna à boca através de contrações similares a que provocam o vômito, sendo novamente mastigado e posteriormente deglutido, engolido em direção ao amasso ou abomasso. Exemplo de mamífero ruminante: carneiro, bovinos e girafa. E aqui está todo o processo, a língua, o que tem dentro do boi, tá? Esse é o processo que ele faz. Nutrição, digestão e excreção. A digestão dos anfíbios é processada no estômago e no intestino. Embora possam ter 2 fileiras de dentes, os anfíbios não mastigam suas presas. A língua bem desenvolvida é usada para a captura de insetos, que envolta a um muco que o lubrifica, facilitando a sua passagem pelo tubo digestório. Na fase adulta, que ocorre no ambiente terrestre, os anfíbios são carnívoros, alimentam-se de minhocas, insetos, aranha e de outros vertebrados. A língua, em algumas espécies de anfíbios, é uma das suas características adaptativas mais importantes. Os sapos caçam insetos em pleno voo, utilizando a língua, que é presa na parte da frente da boca, e não na parte mais interna. Quando esticada para fora da boca, a língua desses animais alcança uma grande distância, além de ser pegajosa, outro fator facilitador na captura da presa. Possui um estômago bem desenvolvido, intestino que termina em uma cloaca, glândulas como fígado e pâncreas. Seu sistema digestório produz substâncias capazes de digerir a casca de insetos. Os anfíbios fazem a sua excreção através dos rins e sua urina é abundante e bem diluída, isto é, há bastante água na urina em relação às outras substâncias que os formam. E aqui está o sapo por dentro, todo o processo dele. Sistema digestório das aves. Elas possuem um sistema digestivo completo, composto de boca, faringe, esôfago,
proventrículo, moela, intestino, cloaca e órgãos anexos, fígado e pâncreas. Daí eles vão para o proventrículo, que é o estômago químico das aves, onde sofre a ação de sucos digestivos e começam a ser digeridos. As aves são animais vertebrados, com uma dieta alimentar que varia de acordo com a espécie. Aves herbívoras se alimentam de sementes, frutas, néctares e etc. Enquanto que as aves carnívoras consomem outras aves, pequenos vertebrados e resto de animais, carniça. Há ainda as aves onívoras, que possuem uma alimentação variada, assim como os seres humanos. Por não possuírem dentes, fato decorrente de uma adaptação ao voo, as aves possuem um sistema digestório bem peculiar, que muda de acordo com a dieta alimentar do animal. Todas as espécies de aves ingerem o seu alimento pelo bico, cônio, cuja forma e tamanho também irão variar de acordo com o tipo de alimentação da ave. No sistema digestório das aves, há uma dilatação no esôfago, chamado de papo, que serve para armazenar o alimento e também para umedecê-lo, tornando-o mais macio. Ao armazenar os alimentos no papo, a ave tem a oportunidade de digeri-lo em um local mais seguro. Logo depois do papo, encontra-se o estômago, dividido em duas partes, chamada de proventríloco e moela. No proventríloco, também conhecido como estômago químico, o alimento é misturado às enzimas digestórias, sendo encaminhado para a moela, também conhecida como estômago mecânico, uma estrutura de paredes grossas e musculosas, onde o alimento que já está amolecido é misturado às enzimas digestórias, será triturado. Muitas espécies de aves herbívoras engolem pequenas pedrinhas para que elas auxiliem na trituração do alimento na moela. Essas pedrinhas ingeridas pelas aves são equivalentes aos dentes que elas perderam ao longo da evolução. É importante lembrar que as aves carnívoras possuem um papo pouco desenvolvido ou até mesmo ausente, enquanto sua moela é pouco musculosa. E aqui está todo o sistema digestório da galinha, certo? Depois, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar, vão ler novamente o livro de vocês para poder responder. Ler para conhecer, ler para entender e ler para responder. As páginas 150, 151, 152 e a 153, tá certo? Ele está aqui na primeira, ele diz: quais diferenças você percebe na forma de nutrição dos animais? Sítio. Qual é a importância da respiração para a nutrição dos animais? Justifique sua resposta. Complete o quadro com o nome dos animais de cada grupo, o que eles costumam comer. Pesquise informações sobre a nutrição dos anfíbios, répteis. Apresente sua descoberta para os amigos. Então, na próxima aula, vocês vão falar e em casa também compartilhe com a família. Circule a peça que encaixa na imagem o que você observou. Justifique sua resposta. Você sabia que alguns répteis passam vários dias sem se alimentar? Pesquise sobre esse comportamento e escreva abaixo. Depois, comente suas respostas em casa e na nossa aula virtual também. Marque a alternativa correta, a alternativa. Então, só tem uma alternativa correta. E na última página, observe a cena abaixo. Analisando o sistema digestório desse animal, pesquise e fale a respeito das características particulares, hábitos e nutrição. Ok? Mãos à obra. Bom final de semana. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Beijo. Amo vocês demais. Tchau.